E agora, queridos, nós vamos falar aí um assunto que interessa às mamães que tiveram filhos recentemente. Passados os meses da licença maternidade, chega então aquele momento em que algumas mamães vêm com sofrimento de deixar a criança no berçário para que ela possa voltar ao trabalho. Esse é um período complicadíssimo e ele pode ser, claro, amenizado tanto para a mamãe quanto para a escola, se souberem fazer uma adaptação adequada para esse bebê. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui a Vanúzia Macedo Vieira, que é coordenadora pedagógica do Colégio Batista. Agora, Vanúzia, nós temos esse assunto aí que é um desafio grande para muita gente, é um assunto assim que traz choro, que traz angústia, né? Mas requer muitos cuidados. E eu gostaria de usar um pouco aqui da sua experiência para que você desse dicas, por exemplo, para as mamães que estão em casa, aquelas que já estão preocupadas com o vencimento da licença maternidade, de como escolher um bom berçário para deixar o seu filho. Porque hoje é uma realidade, né? As mamães vencem o período de licença maternidade, aí já tem que deixar o bebê aos cuidados de alguém. E algumas optam por um berçário. Quais são esses cuidados principais e que essa mamãe deve atencionar? O principal realmente é essa escolha. E eu gosto sempre de dizer que da escolha do bom berçário depende tudo, até a adaptação do bebê. Então, a primeira coisa que os pais devem olhar é ir lá, realmente conhecer, de preferência um período que esteja em funcionamento, observar a limpeza, isso é fundamental. Se tem uma cozinha separada para os bebês, que é uma questão assim, de suma importância. Eu falo que o projeto pedagógico é muito importante, mas nessa faixa etária, o cuidado é fundamental. Então, a própria vestimenta dos funcionários, a segurança, se é um lugar que você vai deixar seu filho sem correr riscos, a própria coordenação, se você tem acesso a ela, saber se a qualquer momento que você chegar numa escola, você vai poder entrar, vai poder falar. E o principal, se tem espaço. Então, a estrutura física, ela é primordial. Primordial. Por quê? É o espaço que a criança vai ficar, a maioria fica o dia inteiro. Então, você tem que saber se tem um lugar para ela dormir adequadamente, se tem o lugar do banho, a mamãe e o papai, eles devem ir a esses lugares, né, como uma primeira orientação, eles devem observar, assim, por exemplo, a estrutura dos berços, a estrutura, por exemplo, do próprio lugar, assim, está tudo arrumadinho, novinho, tem que ter esse critério? Tem que ter esse critério, porque a limpeza, a higiene é algo assim básico. Se isso não for correspondido, o resto você já pode eliminar, porque se um lugar que as crianças vai arrastar, vai ficar no chão, não tiver um tapete apropriado, não tiver um espaço para ele ser estimulado, então aí você já elimina. Porque agora, ainda que estejamos falando de uma criança aí de 5, 6 meses, ela não vai ficar só no berço, porque essa idade de 5, 6 meses ela já deve ter sido estimulada pela mãe, ou se não, ali por essa cuidadora, já sentar, né? Então precisa ter todo esse aparato aí, né? Exatamente, e para isso requer experiência, requer cuidado mesmo, amor. É fundamental a pessoa gostar de criança. Na minha experiência, eu vejo assim, é o setor mais difícil para contratar. Sim. Porque não é só gostar, tem que saber cuidar. Eu sempre digo que todo mundo erra. Berçário você não pode errar. É mesmo? Não pode. O nível de exigência tem que chega assim, vamos dizer, a essa perfeição? No caso do seu contato com a criança, não pode, porque um erro pode ser fatal. Então, jamais imagina uma criança maior que você deixa em cima de uma mesa, um exemplo.
Pode acontecer, em casa o pai pode deixar. Num berçário, num trocador, jamais. Então, são coisas, uma porta que é aberta, se ele está engatinhando. Não pode deixar. Aí então, esses cuidados são bem... Aí preocupa-se com escadas, preocupa-se com janelas também, isso é importante, gradeados ou pelo menos com telas, tudo isso tem que olhar? Tudo isso tem que olhar. A estrutura física, eu gosto de pensar que é o primeiro. Primeiro você olha isso. Aí depois disso você começa nos detalhes. Aí o que é estimulado? Tem alguma aula especializada? Eu vou chegar aí, mas vamos voltar aqui sobre essa questão da estrutura. Eu fico pensando, e eu não sou tão assim, mas eu tenho que pensar para os nossos telespectadores. Seria ideal, por exemplo, nesses lugares, por exemplo, câmeras de segurança para o pai e a mãe, de alguma forma, hoje com a tecnologia, ter algum acesso, dar uma olhada, está trabalhando, quer ali dar uma olhada. É possível isso, Vanusa? É possível. Aliar a tecnologia para, de alguma forma, aproximar aí os pais dos filhos? É possível, sim. Hoje eu uso câmera, mas eu tenho controle. A gente ainda não abriu para os pais, mas é algo que futuramente não vamos ter como. Não está tão longe, não está longe. Não estou pensando tão distante. Não, existem berçários que já fazem isso. Só que é algo assim, que tem que ter muito cuidado, porque tem que preparar o pai. Porque coisas que às vezes eles não estão preparados para ver. Eu gosto, por exemplo, o nosso berçário é todo de vidro quase. Então o pai chega, ele consegue ver tudo, não tem nada a esconder. Mas a própria câmera me ajuda a perceber o que está acontecendo. Então hoje eu tenho esse monitoramento. Essa ferramenta aí que é boa. Agora, sobre o conteúdo assim de brincadeiras, o conteúdo pedagógico, o que o papai e a mamãe eles precisam levar em conta? Aí, igual você diz, das brincadeiras, agora já partindo para o lado do cuidado, né? Isso. Então já o espaço físico já foi cuidado, agora é perceber se trabalha com música, que é muito importante, se tem um momento de contar histórias, porque às vezes a gente acha que criança pequena não precisa. Eles precisam ouvir o tempo todo uma história, uma música agradável, uma música ambiente. A própria educação física, eles têm esse trabalho de motricidade, nós temos esse trabalho, então é estimulado a cada criança. A professora faz junto com, que é especializada, junto com a professora do berçário, as monitoras. Então é ensinado como fazer, como trabalhar, principalmente com bolas. E todo esse já é um conteúdo, programático já sabe o que vai fazer no primeiro mês ao último do ano, já sabe tudo, né? Sabe porque nós temos aula de ensino religioso, que trabalha Você porque história, trabalha numa escola confessional. Então isso. É bom frisar isso, mas uma que não seja, talvez não tenha, e alguns pais entendam até que isso possa ser dispensável. Mas é importante também. É muito importante, porque a gente ali ensina a palavra de Deus. Não é proselitismo de forma alguma, mas a gente ensina e os pais sabem disso. Na primeira reunião de pais, na própria matrícula, na verdade o pai quando procura uma escola confessional, ele já sabe o que ele quer. E normalmente, procura. Ainda que ele não confesse esta fé ali da própria instituição, ele já está interessado porque ele teve também boas referências a respeito dessa instituição, né? No caso aí desse... Nós temos muitos pais que foram alunos. Olha. Eu tenho pais que foram meus alunos, porque eu coordenei, Por um lado desde é muito nova. bom, né? É muito bom, eu sou a vovó já, do berçário. Mas é muito interessante e eles procuram justamente, às vezes ele foi até convidado a sair da escola, porque ele era muito levado, ele volta e traz o filho. Então porque ele sabe, ele sabe que... vou ter que... Ele sabe que foi bom. Ele sabe onde que vai apertar o calo ali do menino Isso dele. mesmo. Agora, Vanusa, para a gente pensar, então falamos da objeto da escolha, da estrutura, do conteúdo, dessa estrutura profissional. Agora vamos falar dessa que é a parte talvez mais complicada aí, que é o cuidado dos pais
e do bebê para essa adaptação, que é o mais difícil, porque ali é uma ruptura, não é? Da mãe que ali viveu 9 meses numa gestação, teve ali o parto, gerou todo aquele apego, 24 horas por dia com aquela criança, o pai ali, nos casos de primeira viagem ali, aquela novidade, aí vence aí o período da licença maternidade. O que tem que ser observado, Vanúzia? O primeiro passo é o que foi feito lá atrás. Você escolheu, você fez todas as perguntas que você queria. Quando você deve passar essa escolha? A mãe já deve, por exemplo, na gestação mesmo, ela já deve estar aí à procura, ela já deve estar preocupando com isso, ou ela pode deixar mesmo para o nascimento da criança? Não, antes, com certeza. A gente pede que seja antes, que a criança venha pelo menos, no mínimo, uma semana antes da mãe voltar a trabalhar. Se for uns 15 dias, é melhor ainda. Por quê? Ela tem que estar pronta para buscar mais cedo, que é um programa que a gente tem de adaptação, buscar cada dia, busca 1 hora mais cedo, depois busca primeiro 3 horas mais cedo, 2 horas mais cedo, 1 hora mais cedo, até então para chegar. Fazer essa transição gradual. De uma forma, assim, bem gradativa. Exatamente. Então, o que eu estava falando, que primeiro foi escolhido o berçário. Então, se você tem essa segurança de que houve uma boa escolha, você confia nos profissionais, a adaptação vai ser mais fácil. Porque você vai chegar e deixar seu bebê em algo que você já pesquisou, você já analisou, você falou assim, é isso que eu quero. Primeiro passo. E depois é mostrar essa segurança. Então, eu converso com os pais, sempre falo, vem conversando com a criança já no carro, já falando, mamãe vai trabalhar, papai vai trabalhar, você vai para a escola. Isso nós estamos falando de 5 meses, 6 meses. Qualquer idade. Então já pode ter esse nível de diálogo, você Sim. como pedagogo já orienta aos nossos pais que nos assistem agora a já manterem esse diálogo com a criança já nessa realidade. Qualquer idade, né? 4 meses, porque desde que nasce, a mãe conversa com o bebê, o papai também. Desde a concepção, né? Desde a concepção, é verdade. A Aline, quando estava grávida lá, tinha dia que ela pedia para eu calar a boca. Que eu começava a conversar e os meninos começavam a agitar dentro da barriga, era perna para lá, braço para lá. E aí ela que sofria. Aí a gente já e vê mesmo, a gente sabe que eles escutam, né? Então, desde que nasce, tem que já ir falando da escolinha mesmo, né? Essa é a ideia. E quando chegar na escola, o que eu mais peço, chegou, entrega seu filho. Já veio conversando com ele, mamãe vai sair. Já vem despedindo. Já vem despedindo e sai. Aí eu falo assim, chora comigo lá na minha sala, se for o caso. Mas não perto, não chorar perto da criança. De preferência, você entregar. Não deixar a professora tomar do seu braço. Você chegar, isso é importante. Você entrega. E aí a professora pega, você já sai mais rápido e volta. O mais rápido que puder, para adaptação. E o que vai acontecer? A criança vai ficar segura, porque a mãe foi e voltou, o pai foi e voltou. Então ela sempre vai ter essa certeza, exatamente, essa segurança emocional de que, olha, é só um tempo. Né? A criança já aprende isso facilmente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.